Ora viva! Seja bem-vindo a mais uma aula. Esta aula falarei de expressões algébricas a pedido dos meus alunos da Escola Secundária das Acácias, que para eles, e para já, envio um abraço muito forte. Estou com saudades vossas. Espero que seja uma boa aula. Então vamos a isto. Expressão algébrica. Para falar de expressões algébricas, nós temos que falar de portanto, números, falar de letras, falamos de operações. Portanto, essas operações podem ser operações elementares ou não, como por exemplo as operações elementares. As operações elementares são as operações, aquelas que nós conhecemos muito bem: adição, subtração, multiplicação, divisão. E não elementares, como por exemplo a radiciação, portanto, radiciação, a potenciação, por aí, portanto, uma série de operações. Portanto, quando nós temos expressões que estão misturados estes elementos, portanto, estão misturados números, letras e operações, então estamos perante expressões algébricas. Portanto, as letras são chamadas variáveis, que geralmente são os valores desconhecidos. Então, estamos perante expressões algébricas. Por exemplo, tenho x ao quadrado mais 2y ao quadrado. Esta é uma expressão algébrica. Tenho, por exemplo, raiz de índice 3 de 1 sobre x menos 2. É também uma expressão algébrica. Essas expressões algébricas também podem envolver logaritmos. Por exemplo, tenho o logaritmo de x menos 1 sobre x mais 3. Portanto, expressão algébrica é toda a expressão que envolve variáveis, portanto, letras, envolve números e operações. Portanto, operações que podem ser elementares ou não elementares. As expressões algébricas, elas podem ser classificadas. Portanto, nós estamos aqui em 2, falar da classificação de expressões algébricas. Classificação. Classificação. Portanto, as expressões algébricas podem ser classificadas em racionais ou irracional. Quando é que uma expressão algébrica expressão algébrica. Quando é que uma expressão algébrica é racional? A expressão algébrica é racional quando a variável considerada nessa expressão não se encontra sob sinal de raiz. Portanto, a variável considerada não está dentro da raiz. Eu vou indicar x como a variável que consideramos neste estudo. Então, x não está dentro da raiz. Posso listar alguns exemplos aqui. X sobre x mais 3. 2x ao quadrado menos 3x mais 2. 1 sobre x menos raiz quadrada de 3. Portanto, estas expressões algébricas na variável x, em nenhum momento temos a variável dentro de uma raiz. Portanto, a variável está sempre fora da raiz. A expressão que está aqui descrita, a última, esta terceira, temos um radical, sim. Mas a variável x não está dentro daquele radical. Portanto, ela é uma expressão algébrica racional. Quando é que é irracional? É irracional quando x está dentro de uma raiz. Portanto, quando nós podemos encontrar a nossa variável dentro de uma raiz, então estamos perante uma expressão algébrica irracional. Por exemplo, raiz de índice 3 de 1 sobre x. Portanto, é uma expressão algébrica irracional porque temos o x
que é a nossa variável, está dentro de uma raiz. Outro exemplo, x sobre 1 menos raiz quadrada de x é uma expressão algébrica irracional, porque temos a raiz, portanto o x dentro da raiz. Outro exemplo, raiz de índice 4 de 1 menos x à quarta. Portanto, sob o ponto de vista de racional ou irracional, está aqui descrito. Se x está dentro de uma raiz, não está dentro de uma raiz, é racional. Quando ele está dentro de alguma raiz, é irracional. Pode-se ainda estender a classificação de expressões algébricas para um segundo momento. Portanto, além de ser racional ou irracional, existe um outro momento de classificação que eu passo a descrever. Portanto, além de ser racional ou irracional, uma expressão algébrica pode ser inteira ou fracionária. Inteira ou fracionária. Quando é que uma expressão algébrica é inteira? Quando o x não aparece no denominador da expressão. Portanto, x não se encontra no denominador. X não se encontra no denominador. Por exemplo, x menos 3 sobre 4, x ao cubo menos 7x mais 1. Portanto, são duas expressões algébricas. Vou dar um terceiro exemplo, raiz cúbica de 1 menos x elevado a 6. São expressões algébricas inteiras, porque no denominador das expressões não temos x. Quando é que é fracionária? Quando x aparece ou se encontra no denominador. Quando x se encontra no denominador. Portanto, quando x figura no denominador da expressão. Por exemplo, x mais 1 sobre x menos 1. Temos este x, está no denominador da fração, portanto, é uma expressão algébrica fracionária. Outro exemplo, 3x menos 4 sobre x ao quadrado menos 1. É uma expressão algébrica fracionária, porque temos o x no denominador. Outro exemplo, raiz de índice 3 de 1 sobre 1 menos x ao cubo. É também uma expressão algébrica fracionária, porque o x aparece no denominador da expressão. Portanto, quando nós tivermos que classificar uma expressão algébrica de forma geral, nós temos que dizer se ela é racional ou irracional e se ela é inteira ou fracionária. Por exemplo, se eu quiser classificar esta expressão algébrica aqui, eu devo dizer: expressão algébrica, será que é racional ou irracional? É irracional, porque o x está dentro da raiz, então é uma expressão algébrica irracional. A seguinte questão que devo responder qual é? É inteira ou fracionária? É inteira, porque o x não aparece no denominador. Portanto, a classificação daquela expressão algébrica seria uma expressão algébrica irracional inteira. Portanto, irracional inteira. Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, coloque um like. Até a próxima aula.